vou começar, eu esqueço de divulgar no meu Facebook, sabe? Só botar lá, tá vendo? Assista a nossa live às sextas-feiras, 20 horas. Elias. Ô, meu amigo Elias, como Não você é está? A paz do Senhor, é ele mesmo. Acho que é isso, sim. Tô chegando direito. É esse o problema, vai chegando o tempo, o certo a gente tem que botar o telefone mais perto. Mas aí como, né? Não vai caber nós dois ali, né? Então a gente tem que chegar mais longe, mas passa por isso. Daqui a pouco começa a subir comentário. Já tem 2 pessoas ali. É, estamos vendo. Boa noite, Boa paz do noite, Senhor. meu Irmão. querido. Deus abençoe. Você avisou que chegou antes que o Facebook avisasse que você chegou. Eu com esse olho preto, meu Deus, coisa horrível. A vaidade da mulher. Não, não é vaidade, não. Você hoje me fez chorar com aquela foto, viu? Eu não vi. Não, ele botou no status dele a foto da minha amiga, que era a esposa dele. Aí deu uma mexida. Ei, Josi. Boa noite, paz do Senhor, Josi. Josi Felipe. E deixa eu fazer Isso. o meu compartilhamento aqui também. Vai chegando mais uma terceira pessoa aí. Isso, gente, começar. Porque hoje Deus quer falar, como sempre. Amém. Aqueles que têm ouvido, que ouçam. Oi, Mi. Tira essa foto daí, põe uma foto sua. Nossa, mudou a foto. Põe uma foto sua, minha irmã. Papai e mamãe te fizeram tão bonita. Então, se tia Fátima. Oi, paz do Senhor, tia Fátima. Tá indo, né, tia Fátima? Vamos seguindo em frente. Sempre. Ontem eu lembrei muito da senhora no culto. O Senhor é fiel, tá? Ainda que momentaneamente a gente esteja passando por alguma coisa, por alguma adversidade, o Senhor é fiel. Ah, Karina é minha filha, não é sua filha nada. Tenho meus filhos na fé. Sabe, tia Fátima, o Senhor é aquele que está conosco. Paz do Senhor, irmã Reni. Renizinha, meu doce. As pessoas... Não, né? Nem ontem já saí chamando minhas amigas de doce. Sim, vamos iniciar, meu amor. Vamos falar com Deus. Vamos iniciar, vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Jesus, né, queridos? Sim. Paizinho, nós estamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Sim, meu Senhor. Nessa meu noite. Deus, santo, o Senhor santo, conhece Senhor. a nossa vida, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dormir, o nosso trabalhar. Ó Deus, Sim, o Senhor Deus. nos conhece. O Senhor sabe quem somos. E o Senhor é aquele que nos sustenta. Aleluia. O Senhor é aquele que faz com que nós abramos os olhos e vejamos que há ainda solução, porque o Senhor está conosco. Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma sexta-feira estar aqui. Aleluia, junto dos teus filhos, das tuas filhas. Pai amado, nós já nos reunimos, já sabemos quem somos. Eu já sei quem é que entra, Pai. E eu sei que nós estamos formando uma linda família. Que nós possamos, ó Pai, passar para frente aquilo que o Senhor conversa conosco aqui. Deus, em nome de Jesus, que os momentos que formos passar aqui, Senhor, que nós sejamos alcançados mais uma vez pela Tua graça Senhor, e misericórdia. mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, estamos Meu aqui Deus, mais meu Deus, uma olha vez. aí, já tem milagre acontecendo. Viu, tia Fátima?
Lembra quando eu cantava? Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. O Senhor é aquele que pega o câncer e diz assim: eu vou te curar só com a quimioterapia, com a radioterapia, ou então eu vou te curar sem nada. E graças a Deus a cirurgia, a tia Fátima não vai precisar fazer. Reni, nós vamos a Vassouras, nós vamos sim, tem você, tem Elias, né? Tem pessoas que a gente ama demais nesse lugar. Núbia, meu amor, a Núbia semana passada nos abençoou com um almoço divino, glória a Deus. Madelon, minha prima, que Jesus te abençoe. Flávia, minha amiga, gente, que coisa boa ter vocês aqui. Vocês não sabem o quanto é gostoso. Eu vejo em cada um de vocês, eu consigo ver a beleza do Senhor e a fidelidade dele. Aleluia. Vamos cantar, aleluia, né? Deixa eu só falar uma coisinha só rapidinho, amor. No caso ali até da tia Fátima, é sempre assim, o Senhor, né, ele age de uma forma inesperada, maravilhosa. E na maioria das vezes, o que a gente percebe, ele não nos livra do processo, tá? Porque o processo, além de nos dar a vitória que a gente precisa, que é a intenção do Senhor, como ele fala em Jeremias 29, ele também vem demonstrar, vem tirar de nós uma força que a gente nem percebia que tinha, né? E de cada processo, além da bênção, que é o que a gente precisa, a gente sai cada vez mais forte. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o nosso processo, nosso deserto, ele tem essa intenção, o Senhor tem essa intenção conosco, de nos fortalecer sempre. Gente, não repara não, se vocês estiverem me vendo beber bastante água durante a live, aqui eu preciso, tá? E outra coisinha também, não sei se vocês repararam, a gente está um pouco mais distante, está um pouco mais iluminado, porque o Senhor nos abençoou, tá? A gente está com uma luzinha, ring light é o nome que se dá agora, né? Se fosse língua estranha, nem eu sabia o nome. E o Senhor nos abençoa aí com esse equipamento. E ao começo a gente não sabe até onde o Senhor quer que a gente vá com esse projeto. Mas Ele é quem iniciou e a gente sabe que é aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E o fim de todas as coisas na mão do Senhor é melhor do que o começo. Então eu agradeço, louvo o Senhor por isso e agradeço a vocês por estarem aí, sempre com a gente nessa corrente de fé. Vamos cantar. Esse louvor é muito lindo. Ele é uma declaração de amor para o Senhor. Aí as pessoas falam, mas fazer declaração... Sim, eu faço declaração de amor para o meu esposo, só que o Senhor é mais que o meu esposo. Sempre será. Oh, glória a Deus. Que bom, viu? Já está dando feedback ali. Aleluia. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. É tudo ele. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em sua boca palavras de ricas promessas. Tens em suas mãos uma mina de ricos tesouros. Mais
preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Eu canto como se ele estivesse me olhando. E ele tá, né? Tens a sublime inocência do olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança. Aleluia. De um barco que vai para o mar, mas espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em suas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. E só tu és meu Deus. Celi, minha querida, paz do Senhor. Elias, então, quando eu comecei a fazer live, na época da pandemia, eu fazia com o telefone deitado. E passou o tempo, depois da pandemia, eu continuei fazendo live. Só que quando a gente foi começar a nossa live aqui no mês de maio, o Facebook não me dá mais opção de virar. Aí se Jesus der um tablet de repente... Acho que nem assim, hein? Não, mas de repente o tablet, ele, de qualquer forma, é maior, né? Mas o que o Senhor quiser, mas a gente já tentou isso mesmo. Sério? Sou pequeno, sou fraquinho, marará, marará. Oh, meu Deus, né, esse Elias? É, meu primo Carlos. Vamos pensar nessas coisas, não? Que a gente... O Senhor recolhe e a gente fica triste, né? Exatamente, Elias. Oséias de Paula interpretando Edson Coelho. Hoje estão regravando esse louvor e falando, louvor de fulana. Não é, nem é do tio Oséias. Esse é do Edson Coelho, interpretado pelo tio Oséias lindamente. Se eu não me engano, nos anos 80. Entendeu, amigão? Então, gente, manda pedido de oração, tá? Sim. Porque nós não somos melhores que ninguém. Somos carentes, dependentes, precisando de mais de Deus. Aleluia. Mas nós não deixamos de orar por vocês. Nunca. Já temos resposta ali. Semana passada nós fomos lá no estabelecimento da Núbia, oramos com ela, o Senhor falou. Oi? Não íamos, né? Não nem planos. Nós fomos a Portela somente para ver os meus irmãos, e na live ela falou, vem amanhã, e nós fomos, e o Senhor falou naquele lugar. Sim. Sabe, gente, pessoas entrando, gente até que não é muito assim virado pro evangelho, se é que vocês me entendem. Tinha gente lá dentro assim, e eu conhecia, meu esposo não conhecia, minha irmã não percebeu, e eu pude ver. E o engraçado é que quando a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, foi o que aconteceu naquele lugar. E eu tenho certeza que ainda vamos ter testemunho da Núbia, assim Aleluia. como tivemos testemunho
agora da tia Fátima, que ela está com câncer, mas não vai operar, vai fazer a rádio e químio. E o Senhor pode. Amém? Oro sim, Josi. A gente já tem vocês aqui e a gente fala, Senhor, todas as pessoas do caderno, porque é tanta gente, se a gente for falar da hora dele trabalhar. Então, gente, pode mandar, que eu vou deixar aqui anotadinho, tá? Vamos ouvir uma porção da palavra de Deus para nós nessa noite, depois eu volto a cantar. Ei, Flávia! Aleluia, irmãos. Uma boa noite, uma paz do Senhor a todos. Amém. Mais uma vez, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho experimentado isso cada vez mais na minha vida. Como eu disse na semana passada, é claro, a gente tem que viver o que prega, mas obrigatoriamente a gente tem que pregar o que vive. Então, trazer para essa live as impressões que o Senhor deixa na nossa vida é algo maravilhoso, porque a gente tem passado por provações que é normal, né? As aflições desse mundo, né? Ninguém que é crente, fiel, guerreiro, que busca, vai ter uma vida fácil nesse mundo. O que não quer dizer que ele venha sofrer por causa disso. Sofrer, eu descobri através do Senhor que isso é uma opção, tá? Porque Jesus nos deu a paz, né? Que não é a paz que o mundo dá. A paz de Cristo é a paz que transcende todo entendimento. Então eu tenho pedido, nós temos pedido, né, amor? Muito ao Senhor serenidade, paciência, porque a gente passa por situações, às vezes, tá fácil não, como a nossa, que é como Davi. Tem pessoas e situações que você pode se levantar contra e você tem até liberdade para um ataque. E quando você não tem? Quando essa pessoa é ungido do Senhor, ou quando essa pessoa é protegida por um mandamento do Senhor, né? Ou quando o Senhor simplesmente diz para você, não levante as mãos contra essa pessoa. Mas essa pessoa vem contra você, essa situação vem contra você, então você tem o que fazer? O que você pode fazer é levantar suas duas mãos, juntar e clamar ao Senhor. Entendeu? Porque a oração é a nossa maior, melhor, única e verdadeira arma. Tá? A oração é aquilo que nos encurta a nossa distância com Deus. Eu vi isso uma vez e nunca mais esqueci. Falaram assim, a que distância Deus está de você hoje? Ele está à distância de uma oração. E o Senhor me inspirou, isso a gente falou semana passada, de chamar o Senhor para o seu dia a dia, chamar o Senhor não só para as coisas esplêndidas, mas para as coisas simples, para o tomar o café, para o beber uma água, para ir numa padaria, ter o Senhor ao seu lado, não só como aquele provedor, segurança, abençoador, galardoador, que isso, por natureza, ele já é, mas ter como um íntimo seu, um amigo seu, que você conversa, e o Senhor tem nos abençoado nisso, tem abençoado pessoas nessa live, e a gente fica muito agradecido e feliz por isso. Tenho certeza que a tia Fátima também vai conquistar a vitória. Caleb, com 85 anos, ele reivindicou a promessa que ele teve há 40 anos atrás da terra de Hebron e falou, e eu ainda tenho o vigor da minha juventude. Quer dizer, com 85 anos ele empunhava a espada lá, assim, vamos pegar eles. Enquanto a gente não conquistar a terra, eu também não paro. Né? E é assim que o Senhor faz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor quer ficar triste? Não. Então você pode ter certeza que cada dia Ele te dá cada vez mais força. A força que você consegue pode administrar, mas cabe a você usar essa força ou simplesmente ficar sentado, prostrado e vendo a vida passar. E a passagem que o Senhor me inspirou hoje para falar tem a ver com isso, que é a passagem do cego Bartimeu. Primeiro vamos ler a palavra do Senhor, tá? E depois vamos ouvir o que o Espírito Santo inspirou, que ele veio falando a semana toda comigo. A verdade, a palavra não cabe nem toda nessa live, né? Mas tenho certeza que a mensagem principal ali vai atingir o coração de todos nós. Primeiro vamos fazer uma oração, tá? Para que o Senhor venha com entendimento, porque só dele que vem o entendimento. Esse mundo, a gente só consegue inteligência, mas sabedoria só vem do Senhor. E sabedoria é um dom que Ele dá de graça a todos aqueles que pedem, tá? Então, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Digno da canção, Senhor, que é entoada para sempre, ó Pai, por Teus serafins, porque santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e a sua glória preenche toda a terra, toda a criação.
Senhor, preencha agora os nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Não com o entendimento da letra só não, Pai, mas com a revelação da profecia do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós só conseguimos entender a palavra do Senhor se o Senhor escrever ela na tábua dos nossos corações. Se o Senhor falar conosco, porque é o Senhor que nos revela, é o Senhor que nos faz lembrar, é o Senhor que vem não só com a lembrança do que ouvimos, mas com a memória do que viu com o Pai, com Cristo, e fala aos nossos corações. A Tua palavra é tudo. A Tua voz é tudo. É um norte, é uma bússola, é um GPS. Sem ela, perdemos o caminho para o céu. Então, Senhor, fala aos nossos corações, porque eu não conheço tesouro maior, ó Pai, do que a Sua palavra, ó Pai, que continuará, não passará. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra não passará, ó Pai. Então coloca-os, ó Pai, coloca-os, ó Pai, em nossa mente, em nosso coração, que ela se transforme em espada em nossas mãos e em nossa boca, que a nossa língua, Pai, seja profética, ó Pai, para poder sempre levar o Teu Evangelho Salvador a toda criatura, e que de criatura ela possa ser feita filho de Deus, ó Pai, porque nós amamos servir a Ti. Fala conosco, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Chegar um pouquinho para cá. Você vai batendo, ele vai balançando. A gente está aprendendo a lidar com as coisas aqui. Mas se eu só virar um pouquinho aqui assim. Chega para lá. Opa, calma, é isso. Chegou para lá, tá encostando não? Tá vendo? Opa, a gente está se adaptando, gente. Rejane, Pai do Senhor. A passagem ela está em Marcos 10, do versículo 46 ao 52, tá? É a cura do cego Bartimeu. Nós todos conhecemos, mas toda vez que a gente relê uma passagem bíblica, o Espírito Santo sempre revela algo novo para nós. E diz o seguinte: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram um homem cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus respondendo lhe disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, essa passagem ela tem muita coisa que nos chama a atenção para a nossa vida, tá? Principalmente de nós que caminhamos com Cristo, estamos correndo atrás de bênçãos, de vitórias e do troféu, da recompensa maior que é o céu, né? Porque tudo, até aquilo que Deus nos der aqui nessa terra, aqui vai ficar, tá? A casa nova, o carro 0 quilômetro, a conta com milhões de reais, né? O armário cheio, tudo isso no momento que seu nome for chamado vai ficar por aqui, tá? Mas a gente persegue a si mesmo. Só que às vezes em momentos da nossa vida a gente cansa. A gente cansa como assim? A gente atinge uma meta ou uma coisa que para nós se torna satisfatória. Mas não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus tem mais. É tipo assim, é como se Deus tivesse um cacho de uvas para te dar, mas você se achou 3, 4 uvas pelo caminho, já se contentou, parou, estou satisfeito. Deus quisesse te levar um cargo de chefia na sua empresa, por exemplo, um cargo elevado, isso eu falando de coisas materiais, mas você já chegou num certo nível ali que você fala: não, aqui tá bom, se eu arriscar eu posso perder o meu emprego, né? Então vou ficar por aqui mesmo, para aqui tá bom. Se Deus quiser, Ele faz mais, mas só que, né, depende da sua atitude, ou até mesmo no nível espiritual. Você está ali na igreja, você lê a Bíblia, mas você parou de buscar os dons, você está satisfeito em ir lá ouvir o pastor falar, ter um irmão orando por você, de repente você cantar um louvor, e você parou de buscar o mais de Deus.
você parou de chamar a atenção de Deus. Tá? Que foi justamente o que aconteceu aqui. Bartimeu, ele estava ali, sentado, mendigando. Ele era cego, não tinha condições de exercer naquela época, e essas pessoas eram olhadas assim, com um olhar meio de preconceito pela sociedade. Era tipo assim, é um inútil, né? Mas os judeus, eles têm, né, ainda, pelo que eu vejo em alguns documentários, esse costume de dar esmolas e tudo mais. Então ele ficava era cuidado ali, né, por essas pessoas, por essa caridade que eles faziam por ele. Mas só que não era aquilo que Deus queria para a vida dele. E isso ficou provado quando ele ouviu a Cristo, tá? Quando ele soube que Cristo estava passando. Veja bem, ele não podia ver Cristo, ele não podia sentir Cristo, mas quando ele soube que era Cristo que estava passando por ali, o pensamento dele foi: eu tenho que me achegar ao Pai. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele clamou. E o mundo se levantou contra ele. A multidão se levantou contra ele. Satanás se levantou fortemente contra ele. Por quê? Porque percebeu no coração dele a determinação que ele tinha de chegar perto do Mestre. Então o mundo, Satanás, as situações vieram sobre ele como vem sobre nós. Para por aí, você vai fazendo escândalo, você pode perder o direito de mendigar. Se você levantar aí, o outro vai sentar no seu lugar, você vai perder o seu lugar. Só que ele sentiu ali no coração o quê? Mais do que a necessidade de clamar, foi a necessidade de chamar a atenção de Cristo para ele. O que ele fez? Ele clamou mais alto. Ele clamou mais alto. E às vezes você quer resolver tudo com uma oração só. Você vai na igreja, faz lá, digamos lá, um propósito, 5, 7 dias. Ah, eu não ganhei. Gente, Deus, ele nunca vai te dar nada sem você estar preparado para receber. A gente viu o que aconteceu com Sansão quando recebeu força. A gente viu o que aconteceu com Saul quando foi ungido rei. A gente viu o que aconteceu com o próprio Salomão quando recebeu sabedoria. Deus primeiro, ele te prepara. Então, durante esse processo de oração, de busca, de clamar, de chamar a atenção de Deus, você está não convencendo ao Senhor, mas preparando a si mesmo de que você realmente... Se você pede uma coisa há pouco e para de pedir, na verdade você nunca quis aquilo. Se você tiver com fome, você vai pedir o quê? Comida. Moço, me dá comida. Moço, me dá comida. Moço, você pode me arrumar comida? E vai pedir comida, porque vai doer, até você conseguir a comida. Agora, se eu pedir, me dá uma comida, e depois não pedir mais, eu estou com fome? Eu não estou com tanta fome assim. Na verdade, eu não queria tanto assim. Eu estava com vontade de comer alguma coisa. Né? Algo que, se de repente a pessoa me desse, eu não ia nem valorizar tanto. Então, é assim o processo de bênção na nossa vida também. Tá? Você tem que clamar, não é uma vez, não é 2 vezes, não é um dia, não é um mês. Tem bênçãos que você tem que clamar anos para receber. Mas o Senhor é fiel. No momento que você receber, vai ser o momento que você realmente precisa daquilo. Nós somos testemunhas disso, acontece na nossa vida. A gente tem recebido bênçãos, que é isso individualmente falando, e até depois que é cientificador, que hoje estão acontecendo em nossas vidas. Ou até coisas que eu pedi a ela antes de conhecê-la e vice-versa, que hoje estavam recebendo, que esse foi o momento propício que Deus decidiu realizar aquilo em nossas vidas. Então a gente tem que ter paciência e nunca parar de clamar, e se necessário clamar mais, e se necessário clamar mais alto, para chamar a atenção de Deus, ao ponto de Jesus falar assim, ó, deixa ele vir até a minha presença. Ou então, melhor, dar ordem aos anjos, como foi aqui não foi caso anjo, né? Eu estou fazendo aqui uma conjectura. Tragam ele até mim. E você vai lá e é guiado até Jesus. Por quê? Porque naquele momento você ainda está cego. Por quê? Porque você está vivendo aquela situação medíocre que você achava que era boa para a sua vida. Ou seja, Bartimeu, enquanto cego, não podendo trabalhar, para ele receber esmola era bom. Era o que mantinha a vida dele. De repente, ele tinha aquilo ali até como uma bênção do Senhor na vida dele. Ah, estão me dando esmola, eu estou comprando um negocinho, estou fazendo, né, estou bebendo a minha água, estou comprando meu pão, para mim está bom.
Mas só que não era aquilo que Deus queria para a vida dele. Deus queria a plenitude na vida dele. Deus queria ser glorificado através dele, como Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus não quer que você seja pequeno, não. Ser pequeno é uma decisão sua. Por isso que eu falo, diminuir-se não quer dizer se humilhar, ser pequeno. Diminuir-se diante do Senhor é você reconhecer a grandiosidade infinita de um Deus que está diante de nós. Se nós estivéssemos aos pés dele e olhássemos para cima, a gente nunca ia conseguir ver a face do Senhor. Tamanha a imensidão do seu tamanho e da sua glória. Esvaziar-se não quer dizer ser vazio, não quer dizer ser oco. Quando a gente diz esvaziar-se, é estar aberto para ser preenchido pelas coisas do Senhor. Tá? É isso que significa. Então, é isso que Deus queria ser na vida de Bartimeu, ser glorificado através da vida dele. Então, Bartimeu, quando ouviu que Cristo estava ali, mesmo sem sentir a presença dele, gente, que arrepio, gente, qualquer um sente. Arrepio o adúltero sente na igreja. Arrepio o caloteiro sente na igreja. Arrepio o mentiroso, assassino sente na igreja. Gente, arrepio não é sinal significativo da presença de Deus, não. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E espírito e verdade é confiança. Eu sei que Deus está aqui, não é porque está arrepiando ou porque está quente, não é porque eu sei que Deus está aqui. Ele prometeu que onde estivesse 2 ou mais reunidos em nome dele, eu estaria lá. Ele falou, se tiver 2 ou mais, eu vou mandar um anjinho. Se tiver 2 ou mais, eu vou mandar um recado. Se tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei entre eles. Então eu sei que Deus está aqui, independente disso. E quando Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Cristo, tá, que ele foi chamado, isso trouxe paz ao coração dele. Por que eu digo isso? Porque ele ia ter a audiência que ele queria com o rei. É a mesma coisa a sua oração. Você deve orar até que seu coração sinta paz. Quando você orar, que o seu coração sentir paz e não mais aquela angústia, é porque realmente você conseguiu depositar tudo na mão do Senhor. Você conseguiu depositar a sua ansiedade na mão do Senhor. Mas antes de chegar até o Senhor, o principal que Bartimeu teve que abrir mão foi da vida medíocre. Ele lançou fora a capa dele. Aleluia! É onde eu queria chegar. Não se pode ter a bênção e a capa ao mesmo tempo. Você não pode ficar agarrado a uma coisa ali que te prende a vida medíocre e querer chegar no maior de Deus para a sua vida. Deus não permite. Você não pode chegar a lugar nenhum com o seu pé amarrado. O seu navio não zarpa enquanto você não recolher a âncora. Isso não vai acontecer. Então você tem que abrir mão. É um ato de fé da sua capa. E o que é essa capa? Essa capa é a proposta que o mundo te dá de viver a ilusão de uma bênção. Ou seja, você pensa que está bem. É tipo assim, muito obrigado porque eu estou morando embaixo de uma ponte, mas Deus tem uma casa para te dar. Muito obrigado porque eu estou aqui mendigando, mas Deus quer te devolver a visão para ser glorificado em ti e você ter uma vida plena. Muito obrigado por eu estar doente, mas posso assistir a live da igreja pela TV. Mas você tem que abrir mão, você não pode fazer dessa vida medíocre um lugar de conforto, uma zona de conforto. Isso, na verdade, é uma miragem no meio do deserto. É como se você chegasse no deserto e, de repente, achasse um oásis com árvores, com frutas e falasse, vou ficar por aqui mesmo. Entendeu? Porque para aqui está bom para mim. Mas lá do outro lado do deserto é que está a sua vida, é que está a sua vitória, é que está o céu, é que está a porta estreita para passar, é onde está Cristo, é onde está o emprego, onde está a cura, é onde está a casa sua, é onde está a saída do aluguel. Então não pare no oásis. Você tem que abrir mão do oásis, você tem que lançar aquela capa fora, o seu tempo ali acabou. Você tem que se vigiar e perceber onde estão seus pés e suas mãos, porque Cristo falou, se o seu pé te leva a pecar, arranca fora, se sua mão te leva a pecar, você sabe dizer exatamente onde estão seus 2 pés hoje? Você está com seus 2 pés com Cristo, ou você está com um pezinho lá e um pezinho meio cá? Você está com muita vontade, muito desejo, você declara que tem muita fé em Deus, mas ainda pega o seu telefone e joga num tigrinho. Senhor, me dá uma bênção financeira, mas eu vou ver se eu garanto alguma coisinha aqui
para ver se não sei. Ah, Senhor, enche a minha casa de eletrodoméstico, mas eu não vou abrir mão do meu gato de luz, não, porque eu acho que isso é um roubo, é um desaforo. Amigo, se você não abrir mão da capa, você não vai chamar a atenção de Jesus e você não vai ouvir a pergunta que Jesus quer fazer a você, que é, aqui, né? Cadê lançando Jesus dizendo, o que queres que eu te faça? Cristo não fez essa pergunta para qualquer um, não. Ele não faz essa pergunta. Ele abriu mão de tudo. Ele jogou a licença. Antigamente, roupa era uma coisa cara. Por isso que o gesto de rasgar as vestes diante do Senhor era um sacrifício, porque roupa era caríssima. Tem gente hoje em dia aí de classe média e tudo mais que tem mais roupa no closet do que muito rei na época bíblica. Então ele jogou o tecido para o alto, eu tenho quase certeza que antes de bater no chão, alguém já tinha catado. Um, porque era um tecido, era roupa, e dois, porque aquilo dali significava uma licença para poder exercer o que ele fazia. Mas você tem que jogar fora, irmão. Sim, você não tem que se preocupar, mas de repente se eu for fazer isso, alguém pode pegar a minha vaga. Você é do Senhor. Você é o do Senhor. Ele prometeu nos dar o melhor desta terra. A vida em abundância. Ele falou, se você buscar o reino dos céus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas você tem que jogar a capa fora. Você não pode mais viver na mentira de que Deus tem só aquilo para você. Aquela capa dizia uma coisa, que o Deus de Bartimeu era muito pequeno. Quando ele lançou aquela capa fora, foi quando ele declarou de coração que o meu Deus é maior do que isso tudo. E ouviu de Cristo essa pergunta, o que queres que eu te faça? Gente, foi um cheque em branco. Foi uma carta em branco. Ele poderia ter pedido o que ele quisesse. Jesus, é claro, sabia o que ele pediu, mas deu a liberdade dele decidir na cabecinha de cego dele, privado de tantas coisas, e de repente você está assim. Você está perdido porque você não acredita que o Senhor vai te capacitar para o melhor. Aí lembra de Bezalel. Bezalel saiu do Egito. O Espírito Santo o capacitou para mexer em joias, em ouro, em madeira, em tecido. Ele praticamente foi um dos maiores artesãos, joalheiros da casa do tabernáculo do Senhor. E quando você joga sua capa, aquilo que te prende aquela vida medíocre fora, o Espírito Santo ele toma conta de você e te capacita, porque o Espírito Santo ele faz isso aqui por nós na terra. O Espírito Santo, em toda a história bíblica, quando ele se apossava dos homens de Deus, era para capacitá-los para realizar aquilo que Deus queria que eles fizessem para a honra e glória do Senhor, e ele quer usar você para isso. Só que você precisa largar a mão da capa, precisa largar a mão do medo, precisa desapegar dessa coisa pequenininha, tá? Para poder abraçar o maior do Senhor, irmão. E aí o Senhor vai fazer o quê? Ele vai te dar a visão das coisas celestiais, a visão do fim do seu deserto, a visão do foco que é Cristo Jesus, que nós devemos sempre mirar, porque Ele é nosso alvo. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o tamanho de Deus? Não. Deus é muito maior ainda. Mas você entende como é que é importante a nossa decisão? Você vai clamar, irmão, você vai ajoelhar, o inferno vai se levantar contra você fortemente. Sei lá o que vai acontecer, sua porta vai bater, seu cachorro vai latir, você vai ouvir um barulho estranho, você vai ser acometido por pensamentos terríveis, alguma coisa vai acontecer para você não conseguir ir para o teu secreto. O que você tem que fazer? Buscar e clamar mais. Bartimeu não desistiu. Bartimeu era o quê? Ele não era autoridade, ele não era nada. Daquelas pessoas que estavam ali, todos consideravam ele como menor. Pô, isso é um aleijado. De repente ele está cego até por culpa de algum pecado dele. Ele está passando isso ali porque ele mereceu, como muita gente pensa da gente. Ih, irmão fulano, está passando aquilo dali, mereceu. Aí você, em vez de lutar, você fala, eu vou mudar de igreja. O pastor não quis me atender. A missionária hoje não me deu bom dia com aquele sorriso que ela me dá sempre. Ô, meu amigo, ô, minha amiga. Seu relacionamento é com Deus, não é com o homem, não. Tá? Você é ovelha, mas você pode ser promovido a pastor. Mas acima de tudo,
você é um semeador, você não pode se dar o luxo de parar, não. Porque uma hora, Deus vai falar assim, hoje eu vou reclamar a tua alma, o que tendes para me oferecer? O que tendes para me apresentar? Aquele talento que o Senhor deu, você não pode chegar com aquele mesmo talento, não. Você tem que multiplicar. Mas para isso, para viver essa excelência do Senhor, jogue sua capa fora, tá? Só para terminar aqui, eu já estou encerrando. Não se pode ter a capa e a bênção ao mesmo tempo. A capa representa a proposta que o mundo te oferece para maquiar uma situação ruim, remediada por uma solução que te escraviza a sua situação, ou seja, a situação medíocre, que parece até uma bênção, mas na verdade te dá só uma ilusão do que Deus tem verdadeiramente para você. Ela quer te desviar da promessa de vida, vitória, saúde e relacionamento com Cristo. Entre a proposta que o mundo te dá de fica aí, tá mais seguro aí, não se mete aí, não se mexa daí, deixa a proposta do mundo para lá, tá? Não troque a promessa pela proposta. Apesar da proposta talvez ser imediata, se o Senhor te prometeu algo melhor, deixa a proposta para lá. Nem olha para ela, tá? Tenha foco sempre na promessa. Da promessa de vida, vitória, saúde e relacionamento com Cristo, te deixando prostrado, sem esperança de mudando e aceitando a mediocridade. Para alcançar a promessa é preciso lançar fora a capa, cortar os laços com que te prendem no deserto. Vivendo um jugo pesado ainda, por vezes te faz parar a caminhada. Ou seja, né, aquela ilusão, o que a gente falou do oásis. Né? Às vezes você, aqui tá bom, vou parar por aqui mesmo. Não, nós temos que ser igual às 2,5 tribos de Israel. Nos dê essa terra aqui antes do rio, mas a gente tem que conquistar. Não. Nós vamos lá com os nossos irmãos, vamos batalhar, vamos conquistar com eles. E quando forem distribuir as terras, nós voltaremos para essa que o Senhor já nos deu. Entendeu? Então não pare a luta. Não fique ali naquela situação, naquele pedacinho de terra. O Senhor tem mais para você. Por vezes te faz parar a caminhada, te fazendo viver a mentira de que você já chegou na vitória. Isso é miragem, é ilusão. É preciso clamar e clamar mais alto, indo em direção a Cristo, que te dará a plenitude da vitória completa e real. Tá? Então é isso que nós temos de buscar, tá, gente? Não dá para ficar com a capa e com a bênção ao mesmo tempo. Livre-se da capa, jogue-se a capa sem medo, chame a atenção de Cristo para você com a sua oração, com o seu clamor, com o seu louvor acima de tudo, né? E ouça ouça a pergunta de Cristo. O que queres? O que você deseja? E Ele vai te abençoar, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica para cá um pouquinho. Não, virar. Gente, a gente está se acostumando. Nossa, Deus. Isso. Renilza, que bom que você está aí. Com o tempo a gente vai ter um cameraman. Não. Essa oportunidade eu agradeço. Diante de tudo que a gente ouviu, né, irmãos? A conclusão é: o Senhor está conosco. Amém. Perguntando o que a gente quer. E eu já pude aqui em pensamento dizer para o Senhor o que eu quero. Eu já pude falar com Deus aqui, quietinha, escutando a palavra. E o Senhor vai abençoar. Aleluia. Pode ter certeza que não é em vão esse período que você está aqui ouvindo a palavra, ouvindo o louvor. Não somos melhores, maiores e não almejamos nada. Núbia, vamos orar sim. Eu acabei de escrever seu nome aqui. Jesus vai enviar, porque Ele está conosco. Jesus vai enviar um comprador para o restaurante da Núbia. E a próxima vez que a gente for almoçar, vamos almoçar na casa dela. Os equipamentos, né? Não, ela está pedindo para o restaurante. Ela pediu ali. Então, pede o que quer. O Senhor está perguntando nessa noite: o que é que você quer? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Será que Jesus não tinha conhecimento disso? Mas, na verdade,
o Senhor quer que a gente fale o que quer. Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente quer. E aí ele vai analisar se é para o meu bem, se é para o seu bem, o que vai acontecer se você receber, entendeu? E vamos louvar ao Senhor o último louvor. Aleluia. Que vem só reforçar tudo que foi dito, que vocês não esqueçam nunca que o Senhor é quem peleja por vocês. Amém? Estou contigo, ó meu filho. Aleluia. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Aleluia, Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia, Senhor Deus, maravilhoso. Boa noite, Rejane. Tá tudo bem aí? Paz. Tudo bem aí com o pastor Zé, contigo? Que Deus abençoe vocês, viu? Gente, chegamos ao finalzinho da nossa live de hoje, glorificando a Deus pelos momentos que passamos aqui, pela palavra poderosa que o Senhor liberou sobre nossas vidas. E
Eu tenho um pedido a fazer a vocês que estão na live, o pessoal de Miguel Pereira já sabe, orem pela família Barbosa. Houve uma perda, Jesus recolheu uma irmã, e não é pedir por ela, pedir para a família. Sim, as filhas e o filho precisam estar em oração, cobertos de oração. E a gente vai orar por cada um de vocês. E não esqueçam de orar por nós, por favor. Uma pena, Rejane. Quero ver quando a gente estiver em Rio das Ostras, fazer uma live daí da tua casa. Ah, sim, com certeza. Mas foi bênção. Depois você assiste, meu amor. Aí, uma coisa que eu queria pedir a vocês, gente, por favor, né, isso é para o rei, né, para a obra de Deus, é para alcançar. Compartilhem essa live. Não dá trabalho, é só compartilhar, pronto. Compartilhe essa live para a palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Como a Chulica falou, não somos melhores, não somos mais doces, né? Mas a gente está vendo uma geração de crente aí muito mimizenta, muito eu sou o centro, né? O Senhor faz por mim, o Senhor quer dizer, vinde a vós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, nada. E não é só a gente que está percebendo, não, está vindo uma geração muito fraca, que está crescendo em números. Obrigada, Rejane. Está crescendo em números, e Satanás está percebendo isso. Então a gente está vendo aí emissoras de televisão começando a ter uma programação cristã nas grades dela, né, tentando já adulterar costumes, doutrinas, né, adulterar a palavra, e a gente tem que tomar muito cuidado para não ter cabeça mole. Infelizmente, está vindo gente que não está sendo discipulada, não está sendo alimentada com a palavra de transformação, que está ficando com a cabeça mole, e nós vamos se deixar, a gente vai ser manipulado, tá? A gente vai ser. Então, compartilhem essa live, tá? Compartilhem essa live, por favor. Então, queridos, que Deus abençoe. Muito obrigada por de novo abrirem a casa de vocês. Amém. Para que os louvores e a palavra sejam liberados através da nossa vida. Reforço, continue orando por mim, pela minha saúde, pelo meu esposo, pela nossa casa, tá bom? E nós vamos orar para a gente se despedir. Senhor, te adoramos, Pai. Aleluia. Bendizemos o teu nome, porque tu és Senhor. Aleluia. Tu és Deus. Tu és perfeito, tu és santo, tu és puro, tu és lindo. Ó, Paizinho, muito obrigada porque com tanta grandeza o Senhor habita no nosso coração pecador, transgressor. Deus, e nós fomos alcançados pela tua graça e misericórdia. Aleluia, Pai, cada Senhor. filho teu, ó Pai, que ficou até agora. Aleluia. Senhor, quem chegou agora, como a Rejane, Senhor. Pai amado, que sejam alcançados, porque todos nós, independente de estar do lado de cada tela ou do lado de lá, precisamos receber do Senhor. Porque assim como o alimento humano sustenta o corpo, nós precisamos da tua palavra para sermos sustentados, Senhor. Deus, guarda-nos, guarda cada família aqui representada. Senhor, que em nome de Jesus, nada, Senhor, de ruim, nenhum mal, nenhuma praga chegue à tenda dos teus filhos. Sim, Pai, Senhor. Abençoamos os teus servos. Abençoamos as tuas servas. Aleluia, abençoamos Senhor. Cada lar, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmã Elza, meu amor, chegou agora. Louvado seja o Senhor. Sim. Aleluia. Gente, faz assim com a sua mão. Opa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ó, um beijo. Orem por mim, viu? Tá. Beijo no coração. Deus abençoe. Um abraço, um excelente final de semana. E que o Senhor seja glorificado através da vida de vocês todo dia. Tá bom? Fiquem com Jesus e cuidem da salvação. Amém. Amém.